Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o campo, seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e o moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e ponde-lhe o anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu filho estava morto e tinha se perdido e foi achado. Amém. É uma leitura bem conhecida, irmãos, mas certamente o Senhor tem lições para nós nessa noite, através desse texto da palavra do Senhor. Se nós voltarmos um pouco no texto, a partir do verso 1, nós percebemos que os líderes religiosos da época estavam fazendo acusações de que Jesus estava em amizade com os publicanos e os pecadores, isto é, pessoas desonestas e de má fama. Daí Jesus, vendo a hipocrisia religiosa daqueles escribas e fariseus, passou a contar algumas histórias sobre relacionamento. E uma das histórias que Jesus contou, nós conhecemos como a parábola do filho pródigo,
que mostra uma família com 3 pessoas, um pai e seus 2 filhos. E apesar de Jesus não ter nomeado especificamente cada um desses personagens, entende-se que o pai representa Deus. O filho mais velho representa os escribas e fariseus, que se julgavam justos e que não precisavam mais de conversão. E o filho mais novo, ele representa os publicanos e pecadores, pessoas perdidas no conceito do judeu. Mas hoje nós queremos falar nesta parábola, não um sermão que a gente analisa verso por verso, mas queremos trazer um contexto mais de família. Que nos mostra lições de rejeição no lar, lições de volta ao lar, lições de recepção da volta do lar. E aí, irmãos, nós cantamos aqui, né, que aprendemos com os nossos erros, né? Pois então, diz o ditado que o sábio é aquele que aprende não somente com as suas próprias experiências, mas com os erros dos outros. Não só com seus próprios erros, mas com os erros dos outros. E a lição que nós aprendemos com a vida é diferente daquela lição que a gente aprende na escola comum. Na escola comum, primeiro temos a lição, depois nós aprendemos. Mas na lição da vida, nós passamos primeiro pela prova, para depois aprendermos a lição. E eu queria assim trazer uma palavra, irmãos, que para nós tirarmos lição de cada personagem dessa parábola, né? Eu não vou fazer aqui, como eu já disse, um sermão expositivo, mas na verdade, nós tirarmos lições dessa parábola. Eu sei que não vai dar para a gente exaurir todas as lições que nós podemos tirar, mas quero que vocês prestarem atenção a essas lições que nós queremos falar nesta noite. E nós queremos iniciar com as lições que nós aprendemos com este filho caçula, o filho pródigo. Aí a gente pergunta, o que é que a gente tem a aprender com os erros? Quais os conselhos que um filho que tendo amor, companhia, provisão, riqueza, herança, as benesses do seu pai, e sai de casa buscando aventura, e depois perde tudo, que conselho este jovem teria para nos dar? A primeira lição que nós queremos trazer está no verso 12, não tome decisões precipitadas. Se você tiver uma caneta e algum papel e quiser anotar, não tome decisões precipitadas, porque todas as decisões que você toma têm implicações para a sua própria vida, mas tem implicações para outras pessoas. Você não é a pessoa sozinha. O que você faz atinge a sua família, atinge o seu cônjuge, atinge o seu filho, atinge o seu pai, né? Atinge os seus amigos, atinge a sua igreja e até mesmo a sociedade. Porque foi assim com Eva, foi assim com Acã, foi assim com Sansão, com Davi, com Judas Iscariote. E aí eu quero dizer que você tenha calma. Não tome decisões precipitadas no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, com os seus pais, com o seu namorado ou a sua namorada. Na sua vida estudantil, profissional, seja cauteloso, ore um pouco mais,
busque a Deus antes de tomar qualquer decisão. Pergunte para você mesmo: será que essa decisão que eu estou querendo tomar está de acordo com os princípios que a Bíblia oferece? Porque se não estiver, não tome. Segunda lição que esse filho pródigo nos traz é: não faça coisa certa, não faça coisa certa de maneira errada. Verso 13, que diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho para viver sempre dentro de casa. Pai e mãe amam seus filhos, mas tem uma hora que eles têm que sair de casa. Mas esse moço, ele saiu de casa na hora errada e com a motivação errada. A Bíblia diz que os filhos são flechas. Nenhum guerreiro carrega as flechas por toda a sua vida nas suas costas, na aljava. Chega a hora que esse guerreiro, ele tem que lançar as flechas e tem que lançá-la no alvo correto. Amém, irmãos? Geralmente, essa hora para os filhos é o casamento. É a hora de construir uma nova família. É a hora de romper os vínculos com os pais menos afetivos, viu? Esses permanecem, né? Aquele vínculo para formar um novo núcleo familiar. E aí, nesses pontos, alguns jovens, às vezes, cedem à tentação da carne e se precipitam. E depois se arrependem. Então, cuidado para não fazer as coisas precipitadamente e de forma errada. A outra lição que esse filho pródigo nos traz é que não espere uma crise para descobrir o que é importante. Vamos ver o verso 17, o que diz. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores, de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Não espere uma crise para descobrir o que é importante. Esse filho, irmão, ele foi criado com toda a provisão, com toda a fartura na casa do pai, mas nunca havia valorizado o que tinha. Só depois que estava na lona, com fome, na sarjeta, sem amigos, maltrapilho, numa pocilga, foi que parou para pensar quanto coisa boa ele não havia valorizado. Quantas vezes só se valoriza as coisas depois que se perde? Não valoriza o pai que tem, a mãe que tem, o irmão, a casa, a cama onde dorme, a mesa, a roupa, a instrução, por que não dizer a igreja também? A Bíblia fala de um homem que lembrou da família tarde demais. A gente vê na história de Lázaro e o rico. Ele só lembrou da família. Pai Abraão, manda alguém lá falar com meus irmãos. Ele só lembrou da família quando já estava no inferno. Também na história de Davi, o seu filho Absalão, eles viveram em choque por 11 anos. 11 anos que poderiam ter se entendido, que poderiam ter conversado,
que poderia ter resolvido as divergências. Mas quando o rapaz, ele morreu, Davi gritou: ai, meu filho Absalão, 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 meu filho Absalão. Davi rompeu numa expressão de amor para o seu filho, mas já era tarde demais. Fale ao seu marido que você o ama. Fale à sua mulher que ela é uma bênção, que você a ama, que ela é importante para você. Fale com seu pai, com sua mãe, o quanto eles influenciam positivamente a sua vida. Fale para o seu filho o quanto você se orgulha dele. Porque para amanhã você não venha no momento de crise, lembra disso. E quando não tem mais jeito. A outra lição que o filho pródigo nos traz é que não tenha medo de voltar para casa. Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Tem gente que por orgulho prefere morrer do que dar o braço a torcer. Tem gente que é duro assim na queda, né? Gente cuja cerviz é dura demais, não se inclina. Gente que nunca se dispõe a rever seus conceitos e valores, que não volta ao primeiro amor. Gente que não sabe o que é pedir perdão ou pedir desculpa, nem reconhecer seus erros. O remédio que Deus deixou para divergência entre pessoas foi o perdão, irmão. E a gente tem que aprender desde cedo, desde criança, a perdoar. Mas esse filho, a despeito dos seus erros, ele disse: levantar-me-ei e irei estar com o meu pai. E aí ele ensaiou o discurso: meu pai, pequei contra os céus, pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me trate como um dos trabalhadores. E ele vai humilde, arrependido, quebrantado, porque ele conhecia o coração do seu pai. A Bíblia diz que o pai nem permitiu que ele completasse o pedido para ser tratado como um dos seus servos, porque o pai se adiantou e mandou que ele trouxesse o anel, a sandália, a roupa nova e matasse o novilho cevado para celebrarem. Digam aleluia, glória a Deus. Bom, ficamos por aqui com o filho caçula, mas vamos ver as lições que nós aprendemos com o filho mais velho, o primogênito, né? Quais as lições que esse primogênito nos traz? Verso 25 a 27. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Primeira lição: não tenha inveja da felicidade alheia. Diz a Bíblia que quando o filho mais velho voltou do campo e ouviu as músicas e as danças, chamou o empregado e perguntou o que era aquilo. E quando o empregado disse o ocorrido, ele não
teve disposição para perdoar e receber o seu irmão. A festa que estava sendo dada incomodou ele. Ele teve inveja de seu irmão. Segunda lição: não exerça vingança, mas pratique a misericórdia. Verso 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho, ele ficou irritado quando o pai agiu por misericórdia e não por vingança. Porque ele queria que o pai agisse com vingança. Na linguagem do filho mais velho, era olho por olho, dente por dente. Errou, não tem saída, não tem outra chance. Caiu, que fique prostrado. Não tem perdão, não tem restauração, não tem reconciliação, não tem nova oportunidade. Essa era a visão do filho mais velho. Mas olhe pela ótica do pai para entender quanto custa um filho. Quanto custa um filho? Verso 32. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Note que o filho mais velho disse para o pai: esse teu filho. Ele já nem considerou mais irmão. Mas o pai respondeu: esse meu filho é também o teu irmão. Talvez você que ainda não casou, não tem filho, pela melhor formação que você já tenha, talvez vá ainda demorar um pouco para entender o sentimento de um pai e de uma mãe, até que você tenha essa experiência. Porque por mais errado que o filho esteja, os pais olham com compaixão para ele. Era isso que o pai queria que o filho entendesse. Meu filho, olhe na perspectiva do seu pai. O filho mais velho, ele não olhou, não percebeu o que ia no coração do seu pai. Ele rejeitou o seu irmão. A outra lição que a gente tira do filho mais velho é que pare de se sentir empregado. Você é filho. Digam: eu sou filho. Isso mesmo. O filho mais velho disse ao pai: ah, quantos anos eu te sirvo sem nunca desobedecer, e nunca me deste um cabrito. E o pai precisou lembrar do que tudo que ele tinha era dele. Meu filho, você está fazendo caso de um cabrito. Você é dono da fazenda inteira. Tudo aqui é seu, porque o que é meu também é seu. Aleluia. Quantas vezes a nossa vida dentro de casa ou na igreja é murmuração, e vivemos uma vida tão rasa e tão pobre, enquanto Deus quer que vivemos na plenitude da sua bênção nas nossas vidas. Existe, irmãos, uma grande diferença em nós fazermos algo para Deus e nós fazermos com Deus. Fazer para Deus é servir por obrigação, e aí a gente não prospera tanto. Mas fazer com Deus, nós produzimos frutos doces e belos para o Senhor,
porque quem permanece na videira, o Senhor permanece nele e dará muitos frutos. Aleluia, aleluia. Você precisa ter muito cuidado para não repetir os erros do filho pródigo e do irmão mais velho. Eles não tinham relacionamento com o pai. Eles só estavam interessados na herança. Mas você tem relacionamento com o Senhor. Você tem relacionamento com o Senhor. Bom, não vamos nos estender nessas duas lições, mas o que nos chama mais atenção nessa parábola, irmãos, são as lições que nós aprendemos com o Pai. E aí a gente vai ser um pouco mais extenso. Bom, nem tudo na família sai como nós planejamos. É a primeira lição. É assim com todas as famílias, e foi assim com a família do filho pródigo. Certamente que esse pai que criou o filho com todo o zelo e amor, não criou ele para ser um rebelde e ingrato. Porque um filho que vai requerer a herança antecipadamente está revelando que não está se importando com seu pai, nem com seus sentimentos, nem com suas instruções, e que prefere o pai morto. A verdade é essa. Mas como ele está vivo, que me dê a herança antecipada. Quantas vezes você, pai e mãe, cria filhos com amor, com zelo, com responsabilidade, e a despeito da boa instrução, do bom exemplo dentro de casa, ainda há rebeldia e desobediência. Você não planejou isso, nem dá motivo para atitudes como essa, mas às vezes experimenta esses dramas dentro de casa. Segunda lição que o Pai nos traz é: faça o melhor hoje para não se arrepender amanhã. Faça o melhor hoje. Esse pai fez o que o filho pede e antecipa para ele a herança. Quando ele faz isso, foi preciso que ele vendesse algumas coisas da fazenda para dar a parte do filho, que era 1/3 da fazenda do pai. Ele permite que o filho saia para viver uma aventura, mas esse pai, embora com o coração partido, ele sabia que tinha sido bom pai, e por isso ele não tinha motivos de arrependimento ou qualquer remorso quanto a isso, porque ele tinha feito a sua parte. E isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes, pelo fato de nós não cuidarmos zelosamente dos nossos entes queridos, qualquer imprevisto que surja adiante pode causar muita dor e remorso por causa daquilo que não fizemos, aliás, por causa daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Conta-se uma história, cadê Eric? Ele gosta, né? Conta-se uma história que um pai estava num parque com a sua filha, o nome dela era Melissa, né? Não era Melissa daqui, mas ela estava pedalando numa bicicleta. Então, ele olhou o relógio e aí disse: Melissa, o que você acha? Não já está na hora de irmos embora? Então ela disse: mais 5 minutos, pai, por favor, só mais 5 minutos. E o pai concordou com aquilo, e ela continuou pedalando sua bicicleta alegremente, com o seu coração alegre. E aí os minutos se passaram muito rápido para Melissa. E aí o pai se levantou e disse: vamos agora, Melissa? Ela disse: mais 5 minutos, pai. Mais 5 minutos, por favor, né? E outra vez ele disse: tá bom, está certo.
Pode continuar. Mas ali perto tinha uma senhora observando aquilo e disse assim: o Senhor é certamente um pai muito paciente. E ele disse: ah, senhora. Ele sorriu e disse: a Melissa tinha um irmão mais velho. E uma certa vez, há um ano atrás, ele estava pedalando nessas regiões aqui. E aí veio uma pessoa bêbada no carro e bateu e ele morreu. E hoje eu daria tudo para ter só mais 5 minutos com este meu filho. Só mais 5 minutos. Assim, quando a Melissa, ela pede mais 5 minutos, ela pensa que é para ela, para a alegria do coração dela. Mas sou eu que tenho a oportunidade de ter mais 5 minutos perto dela, enquanto ela brinca na bicicleta. No ano que meu pai morreu, já faz uns anos, e aí eu estava com viagem marcada para a Europa. Tive a oportunidade de conhecer ali alguns países. E uma semana antes, já estava com viagem marcada, tudo. E aí, uma semana antes, eu fui passar com meu pai. Ele estava já acamado, muito ruim. Eu fiz a higiene dele. Ele fez as necessidades na cama, eu limpei ele, passei a noite com ele. E aí, quando já estava de viagem, a gente estava na Itália, pegando já um voo para a Espanha. A minha irmã ligou para mim. A gente já estava descendo para entrar no avião. Aí ela ligou para mim que meu pai acabara de falecer. Me deu uma tristeza assim. Saudade do meu pai, mas eu tinha certeza que não tinha deixado nada para depois, porque eu tinha deixado ele bem. E para felicidade minha, só registrando aqui, o meu pastor, o pastor Edivan, ele viajou até Barreiros para dar um apoio à nossa família lá, ali, meus irmãos, minha mãe, e isso tenho guardado no coração, né? Bom, o que é que eu quero dizer com isso? Faça o melhor hoje, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pelo seu filho. Dê o seu melhor para que amanhã não se consuma de remorso por perder as oportunidades de ser uma bênção na vida do outro e na sua casa. A outra lição que o Pai nos traz é: nunca feche a porta da reconciliação. Verso 20. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Existe tanta gente que, ao brigar com o cônjuge, ou com os pais, ou com os filhos, resolve sair de casa, né? E diz assim: nunca mais eu ponho os pés nesta casa, nunca mais você vai ter a minha amizade, a minha confiança. Ou alguém diz assim: saia da minha casa e não volte nunca mais. E aí rompe com os laços, quebra as alianças e as relações com dureza no coração. É importante notar que aquele filho, ele pegou a sua herança, saiu de casa, mas o pai nunca fechou a porta da reconciliação na hora que ele saiu.
Havia uma esperança, uma expectativa no seu coração que um dia aquele filho retornaria. Irmãos, não há saúde no lar, a não ser que haja disposição de amor e compaixão, disposição para perdão. Quantas vezes feridas são abertas com palavras duras, atitudes rudes, posturas que distanciam. E quantas pessoas que num ato de tolice ou de irreflexão rompem uma aliança ou saem da casa, saem do casamento, brigam com os pais, com os filhos, com os irmãos, fecham a porta da comunicação e impede a reconciliação, que a reconciliação aconteça. Infelizmente. A outra lição que o Pai nos traz é: mantenha sempre a esperança de que o seu lar vai ser restaurado. Diga amém. Em nome de Jesus. Digam em nome de Jesus. Oh, glória. É interessante observar que aquele pai, ele já tinha tudo pronto, né? Anel, roupas, sandálias novas, e que certamente todos os dias ele vigiava o caminho, né? Na esperança da possibilidade de ver aquele filho voltar. Ele tinha esperança, ele tinha expectativa e sonhava com isso. Ele fazia provisão para a volta do filho. Quando ele fazia roupa nova, guardou o anel, sandálias novas, ele estava fazendo provisão para que esse filho voltasse. Eu quero encorajar você, meu irmão, a fazer provisão de restauração da sua casa, do seu filho, do seu cônjuge, de seus pais. Faça provisão para um tempo de restauração na sua casa e da sua família. Faça provisão para a conversão das pessoas da sua família. Ore por eles, jejue por eles, agradeça a Deus por ele e aguarde o tempo que Deus vai fazer a restauração. Aleluia. Eu não posso demorar em cada tópico, irmãos, porque são tantas lições. A outra é: gere seu lar memórias positivas. Verso 17 novamente. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo fome. Observe que o filho pródigo disse lá na pocilga essas palavras: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. Aí eu pergunto: o que foi que veio à memória desse filho quando lembrou da casa do pai? Será que foram as brigas? Será que foram as contendas, as desavenças, as acusações, as mágoas, as feridas emocionais, o desrespeito ou a violência? Não foi isso que ele lembrou. Mas lembrou que havia pão e fartura, até para os empregados, que havia na casa do seu pai o que era básico, o que era essencial. E isto fala do caráter do seu pai, um pai provedor, que era sensível às necessidades dos outros, um pai generoso. Foi isso que veio à mente dele. Aí eu pergunto: como você quer que seu lar seja lembrado amanhã? Quais as memórias que você está plantando hoje para o futuro? Quais as memórias?
A outra lição é: construa um ambiente marcado pela graça. Eu acho que essa é a maior lição que a gente vê, porque ela procede do Pai Celeste. Construa um ambiente marcado pela graça. Verso 24, vamos ler. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu quero chamar a atenção aqui, irmãos, que a figura central desta parábola não é o filho pródigo, né? Mas é o pai, né? É intitulado parábola do filho pródigo, mas bem que poderia ser parábola do pai pródigo, porque pródigo é ser generoso, é ser esbanjador, e aquele pai, ele esbanjava em amor e graça para com o filho e para com os outros. Graça é favor que não se merece, mas preciso. Não mereço, mas preciso. Graça é não desistir daquele que desistiu de você. Graça é dar amor a quem lhe feriu. É ser grato apesar da ingratidão do outro. Graça é servir ao inimigo. É abençoar os que lhe maldizem. É orar pelos que te perseguem. É vencer o mal com o bem. Digam amém. A atitude daquele pai é de graça. Ele reparte com o filho a herança antecipadamente. Aquele filho não se importou com ele, nem com o que ele era, apenas com os seus bens. Mas o pai, apesar de ser golpeado, ele age com graça. Quando o filho volta para casa sujo, rasgado, fedido, miserável, o pai não joga a ingratidão em seu rosto. Aquele pai, a Bíblia diz que aquele pai se compadece, ele corre, abraça, beija, manda colocar o anel, a sandália, a roupa nova e o chama de filho. A família, irmãos, tem que ser um lugar de graça, um lugar de cura, de restauração, de perdão, de aceitação, de investimento, de novas oportunidades. Porque quando falta a graça, valoriza-se apenas as coisas. E as pessoas chegam até a matar umas às outras por causa das coisas. Nós precisamos aprender a ter flexibilidade dentro de casa, a ter atitude de perdão, a ter espírito perdoador, a dar novas oportunidades. Se não tiver graça, não tem perdão. E onde não tem perdão, não tem saúde emocional e espiritual. Deixa eu contar uma história para nós finalizarmos. Numa região remota, um rapaz e uma moça, eles se apaixonaram e se casaram. Viveram felizes por um tempo, mas não deu nem um ano e começaram a ver os erros uns dos outros nas pequenas coisas. Ele acusava ela de algumas coisas e ela acusava ele de outras coisas. Não passava um dia sem que eles tivessem que brigar. Às vezes ficava a coisa tão séria, tão brava, que eles gritavam impropérios uns com os outros e iam dormir sem se falar. E aí, depois de alguns meses, ela achou que não aguentava mais aquilo. E aí procurou um juiz velho, mas sábio.
e para dar entrada no processo de divórcio, de separação. E aquele juiz ouviu a história dela, depois perguntou: você ama seu marido? Ela disse: eu amo. Você estaria disposta a restaurar o seu casamento? Ela disse: estaria. Aí disse: então, eu posso lhe ajudar. Eu posso lhe ajudar. Mas tem uma coisa que você tem que fazer, vai ter que trazer para mim, para que eu possa fazer um remédio para você tomar. Ela disse: pode dizer. Ele disse: você vai trazer para mim um pelo apenas, da cauda de um leão. E ela disse: mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar um pelo da cauda de um leão? Ele disse: isso aí eu não sei, é com você. Eu só entendo de leis, que eu sou juiz. E aquela moça saiu dali desapontada. Ela morava num lugar afastado e ela sabia que tinha um leão numa região lá perto do ribeiro. E ela ficou olhando o leão de longe. Quando o leão precitiu, virou-se, olhou para ela, deu um rugido, ela saiu correndo desesperada. Como é que eu vou pegar um pelo da cauda de um leão? E aí ela pensou, pegou um pedaço de carne, com 1 quilômetro mais ou menos. Ela deixou a carne, aí o leão veio, ela ficou olhando de longe. O leão veio, comeu. No outro dia ela repetiu a façanha. Só que ficou um pouquinho mais perto, andou uns passos mais. O leão veio, comeu, e assim foi. Passaram 1 mês, 2 meses, e ela cada vez mais que colocava a carne, se aproximava mais do leão. E o leão já não era tão feroz. Até que um dia, ela botou a carne na mão e deu para o leão comer. Nesse momento que ele estava comendo na mão dela, ela tirou um pelo da cauda do leão, levou para o juiz. Aí o juiz disse: mas que coisa boa, né? Você conseguiu, né? E agora o remédio? O remédio é esse mesmo. É paciência. Mas seu juiz, eu fiz isso tudinho, passei por isso, e o senhor está dizendo: o remédio é paciência. Sabe, a gente que no relacionamento de marido e mulher, a gente tem que ter paciência, irmãos. Nos relacionamentos nós temos que ter paciência. E você vai conquistando o outro dia após dia, afinando esta relação, tendo paciência. Concluindo, todo esse capítulo 15 de Lucas, ele aponta para o extraordinário amor de Deus. A gente percebe a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida. A gente encontra essa alegria no comportamento da mulher que encontrou a dracma perdida. E nós encontramos também este comportamento alegre do pai que se alegra com o retorno do filho perdido. Eu não sei se tem alguém aqui conosco que ainda não é crente, mas assim, a Bíblia diz que há júbilo dos anjos no céu por um pecador que se arrepende. Se você está longe de Deus, ou porque se afastou, ou porque nunca serviu ao Senhor, que você entenda que o Senhor Deus é o Deus de toda graça e de toda misericórdia. E todo aquele que vem a Deus, a despeito dos seus erros, a despeito de sua queda, dos seus deslizes,
mas que se aproxima com o coração quebrantado e arrependido, o Pai o aceita e celebra a sua volta. Eu quero perguntar: alguém nessa noite recebe o perdão de Deus? Recebe a salvação por Jesus Cristo? A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando diz o mundo, são as pessoas, que inclui você. Amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que crê não pereça, mas seja salvo. Foi por você que Jesus veio, para libertar da prisão do pecado e da condenação eterna e do inferno. Alguém nesta noite pode dizer: eu recebo este presente de Deus que Ele enviou para mim. Eu recebo a salvação por Jesus Cristo. Levante sua mão e nós estaremos orando por você. Se não tem, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique em nossos corações estas lições, irmãos, sobretudo as lições do Pai, que é pura graça. O outro não merece, mas você dá porque ele precisa. Senhor, te louvamos. Obrigado por esse momento, Senhor, pela tua palavra que tu nos falasse nessa noite. Nos ajuda a ser melhor crente, melhor pai, melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filhos. Nos ajude, Senhor, colocando as tuas virtudes em nós. Que, Senhor, que cultivemos os frutos do Espírito Santo em nós. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa as famílias que fazem esta igreja. Abençoa o relacionamento de marido e mulher, que seja em amor e respeito. Que o compromisso da aliança, do casamento, seja renovado dia após dia. Aleluia. Abençoa a comunicação entre eles, que seja em amabilidade, Senhor. Que a comunicação seja eficaz. Abençoa os filhos, Senhor, que cresçam num ambiente sadio assim. Aleluia. Tomando como exemplo, ó Deus, os bons exemplos do Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém.